Bem, hoje é o nosso 6º dia do desafio de 21 dias. Nós não vamos fazer aquela primeira parte, nem hoje nem amanhã, porque quem está acompanhando nos dias que eu posto estão vivenciando a mesma coisa que eu, sábado e domingo. Dia de descanso, de encontro com a família, mas que a gente não pode deixar de colocar e cuidar, né, daquele desejo. A mesma coisa se eu tiver uma plantação, uma horta, eu preciso regar todos os dias, independente do dia que seja. Mas também a gente não precisa se alongar, né, perder tanto tempo ali se a gente tem outros afazeres. Então vamos só lembrando que cada dia nos dias anteriores a gente foi conversando nas duas partes, na segunda a gente retoma essas duas partes. E se esses dias que vocês estiverem fazendo, seja sábado, domingo, né, ou nos encontros do dia 1, 2, 3, 4, 5, houver alguma dúvida, ou mesmo dúvida que seja proveniente da prática, escreve para mim, escreve aí embaixo, né, nos comentários, que daí eu abordo na segunda-feira, tá bom? Então vamos lá. Para quem não estava preparado, dá uma pausada no vídeo, mesmo que ele seja estreia, é possível pausar, porque às vezes a pessoa fica achando que vai ficar escutando a primeira parte, está fazendo outra coisa, está cercado de pessoas. Se você não puder fazer agora, deixa para fazer em outro momento, né? Se puder fazer agora, muito que bem, maravilha, vamos junto. E só encontre esse lugar seu, esse lugar de paz, de tranquilidade, né? Avisa quem estiver ao seu redor que esse momento você não quer ser interrompido. É algo rápido, hoje a gente realmente não vai se demorar. Vamos tentar fazer isso nos 15 minutos, mais ou menos. Pode ser que seja um pouco mais, mas eu creio que não, né? Essa parte ela é bastante rápida. Quando a gente vai meditar, a gente não pode ficar pensando num tempo per si. A gente tem que realmente deixar um tempo maior e se entregar para a atividade. Se não conseguir ficar tanto, não tem problema, e com o tempo a gente vai aumentando esse tempo. Mas quando a gente faz uma meditação guiada, a gente coloca uma intenção para aquilo, né? Então a gente vivencia de forma muito mais rápida. Então eu não creio que haja essa necessidade desse tempo todo. Então é isso, galera, vamos lá. Encontrando esse lugar de descanso, esse lugar bem gostoso, deixa a luz apagada, não precisa de muita claridade. Só o som que vocês estão ouvindo aqui dos sinos tibetanos. E vamos relaxar, relaxando o corpo, né? Tira os sapatos, se encosta direitinho, lembra de encostar a lombar na cadeira para que não haja dor ou incômodo. Não tem que ter um incômodo, um relaxamento, digo, tão grande para não dormir. Tem que ter um relaxamento profundo. Mas a questão é, o corpo tem que ficar com a coluna ereta, tem que ficar sentado, né, numa cadeira ou então na posição de lótus, mas deitado. Quem quiser fazer tudo bem, mas eu não aconselho, porque a gente dorme e o ideal é que a gente consiga, né, participar de forma ativa. Tudo que eu disser para vocês, retenha só aquilo que faz sentido, descarta o que não faz sentido. Se vocês estão aqui no 6º dia, muito provavelmente é porque faz sentido. A minha condução é única e exclusivamente em benefício de vocês, para um relaxamento físico e mental, e auxiliá-los então para deixar aquele espaço depois de fazer esse relaxamento, para que vocês possam dar uma olhadinha ali e pôr água necessária naquilo que vocês plantaram, né? Não remexer a terra não, porque senão vocês tiram a semente, mas sentir de novo, viver essa memória do futuro, né? Experienciar. Então vamos lá, continuando, relaxa, relaxa os braços, as mãos, relaxa os pés, as pernas, relaxa e solta a respiração. E novamente, inspirou profundamente, retém, e vamos agora soltar todo o ar que estava preso no pulmão. E novamente vamos inalar pelas narinas. Encheu bem os pulmões, retém e solta. Soltou pela 3ª vez.
Apenas foque a sua atenção num ponto entre as sobrancelhas e faça uma projeção desse ponto para frente de você em linha reta, 30 centímetros, e apenas ouça os sinos e fique com a atenção concentrada nesse feixe de luz levemente roxa que sai do terceiro olho e se estende em linha reta por 30 centímetros. Meio translúcida, meio púrpura. Apenas relaxe todo o corpo mais e mais. Preste atenção única e exclusivamente nessa luz, nos sinos. E relaxe. Qualquer pensamento que passar na sua mente, você apenas observa e volta. Apenas essa luz, esse feixe de luz e os sinos. Eu vou deixá-los, vocês podem meio que se suspender nessa luz, que é o único ponto de apoio, atenção e foco, e os sinos. Eu vou chamá-los daqui a pouco. Bem, agora nós vamos para a lembrança do futuro. Eu quero que vocês vivenciem com felicidade e alegria aquilo que vocês já puseram intenção e foco desde o primeiro dia. Eu quero que vocês se abasteçam dessa lembrança e sintam alegria com ela. Pensem que todas as coisas se movimentam. Situações deixam de ser estagnadas, como relações que mudam ou que se desenvolvem, conquistas e objetos que passam de donos e servem aos propósitos de cada qual que os tem pelo tempo que tem. Trabalhos que nos ensinam e que podemos servir, mas que a alma também
pode ter uma necessidade de desenvolver outras trocas, outro tipo de trabalho. Enfim, eu não sei qual é a sua escolha, mas eu sei que é o que sua alma pede. Então coloque amor e gratidão. Agradeça a possibilidade de pensar sobre isso, de se estabelecer à frente ao seu destino e ser alguém que passa a ter um poder maior de decisão, porque exerce de forma mais completa as suas escolhas, tomando por elas responsabilidade, mas aproveitando o aprendizado que advém de cada realização, sem medo de criar, sem medo de viver e fazer escolhas. Eu vou deixá-los por um tempo agora, para que vocês vivam essa memória do futuro e fortaleçam as redes neurais e a assinatura frequencial desse caminho. Já já eu chamo vocês. Bem, nós vamos agora voltando, agradecendo a oportunidade desse encontro. Agradecendo a todos que estiveram presentes na data de hoje. A nossa consciência se desenvolvendo dia a dia, praticando e acreditando em nós,
por cumprirmos a nossa palavra conosco antes de qualquer coisa. Quando nos dispomos a caminhar em relação à realização das nossas metas, agradecendo a supraconsciência pela parte que não podemos entender de forma completa, mas só arranhar a superfície. Mas sabemos que há uma organização inteligente e amorosa em que a vida e as funções desconhecidas se realizam nesse tecido do campo que liga todos nós de forma inteligente. E assim sabemos que é o ora e labora em ação. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. A gente termina então mais um encontro, vamos voltando e vocês vão se sentindo melhores que antes, mais relaxados e completos. Pode ir espreguiçando, voltando a consciência para o corpo físico e para o presente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado a experiência. E a gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo, que se Deus quiser é amanhã. Um beijo e um abraço. Namastê!